Seja bem-vindo ao canal da Igreja Batista Atitude em Niterói. Eu quero convidar você, antes de ouvir essa mensagem, que se ela for relevante para você, envie essa mensagem para quem precisa ouvi-la hoje. E aproveita, verifica se você já segue o canal da nossa igreja, para você ser participativo de tudo que está acontecendo aqui. Não deixe de curtir e, no final, deixe um comentário sobre o que mais te edificou. Que Deus te abençoe. Vamos para a mensagem. Vamos ler a palavra de Deus? Gênesis capítulo 9, 18. Diz o seguinte: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Estes foram os 3 filhos de Noé. Começando por eles, toda a terra foi povoada. Noé era agricultor e foi o primeiro a plantar uma vinha, e bebeu do vinho e embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a sua nudez, a nudez do pai, e foi contar aos irmãos que estavam do lado de fora. Sem e Jafé, porém, pegaram uma capa e levantaram-na sobre os ombros, andando de costas e cobrindo a nudez do pai. Como o rosto deles estava virado para o outro lado, não viram a nudez dele. Quando Noé acordou do efeito do vinho e ficou sabendo que o filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã, será o escravo mais rebaixado dos seus irmãos. Ainda disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, seja Canaã o seu escravo. E expanda a Deus o território de Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, seja Canaã escravo de Jafé. Vamos orar. Pai, nos dê a tua palavra nessa manhã, nos enche com a verdade que há por trás dela e dentro dela, em nome de Jesus, amém. Hoje é dia dos pais. Eu quero começar falando de 2 fotos de família. Aquela foto que a gente tem do nosso pai, que é aquela que a gente posta, é o nosso pai vestido com uma roupa bonita no dia da promoção do trabalho, né, de terno, é o pai que faz o churrasco para a família, é o pai segurando seu filho no colo, é o pai que trabalhou 30 anos como um exemplo, sem faltar um dia de trabalho. E essa foto a gente publica com orgulho e bota uma legenda bonita e todo mundo curte. Se você não postou uma foto com seu pai hoje ainda, você está que nem eu, mas vou postar uma foto bem bonita com meu pai, né? Mas existe aquela segunda foto que ninguém posta. É a foto do dia que o seu pai perdeu as estribeiras, perdeu a linha. O dia que ele chorou de vergonha e não queria que ninguém visse. O dia que ele falhou feio, porque quem é que sabe que todo pai, por mais perfeito, também falha? O dia que ele foi mais frágil do que você pensava que ele poderia ser. Todo mundo tem essa segunda foto do pai guardada em algum lugar da memória, e todo pai nesse salão aqui de culto sabe exatamente a foto que os filhos dele acabaram guardando, e ele não gostaria que tivesse sido assim. Então hoje a Bíblia fala exatamente desse dia, da segunda foto da história de Noé. Noé é o homem mais justo da geração dele. Ele é o único homem de uma geração inteira que Deus achou digno de recomeçar o mundo com ele e com a sua família. Ele construiu uma arca por décadas, ouvindo piada de todo mundo, ouvindo ofensas, ouvindo humilhações, mas ele foi o homem que salvou a sua família de um juízo global, porque ouviu a Deus. E o capítulo seguinte ao capítulo em que ele construiu a arca e salvou a sua família de um juízo global, é o capítulo onde ele está bêbado, nu e caído no chão da sua tenda, enquanto os filhos dele decidem o que vão fazer com a cena que estão vendo.
Talvez Noé seja o sermão de Dia dos Pais mais honesto que existe. Mas todo pai é coberto pela graça, e todo filho precisa decidir o que vai fazer com a nudez do seu pai. O nome de Noé era um nome que carregava um peso muito grande. Quando você quer entender a história dele, a gente precisa olhar para o nome que ele carregava a vida inteira. Seu pai Lameque, em Gênesis capítulo 5, 29, olha para um bebê recém-nascido e diz uma frase que é quase que um desabafo, um grito de um homem exausto. Ele nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos na terra que o Senhor amaldiçoou. É como se o nome dele tivesse, junto com essa frase, um jogo de palavras. A raiz é Nuak, que significa descanso. E Lameque, quando fala, usa o verbo Nachan, que significa consolar. Ou seja, Lameque batizou Noé como o filho que trazia para a mensagem para a família de que ele traria descanso. Então toda vez que o nome de Noé era falado, tinha um peso. Por mais que o nome seja descanso, tinha um peso sobre ele. Você é que vai trazer a responsabilidade de dar descanso à sua família. E quem é que sabe que quando alguém está buscando descanso para os outros, ele está se cansando bastante, porque ele carrega o peso da responsabilidade e do trabalho para que os outros possam descansar. Então ele coloca nas costas de um recém-nascido uma ideia de que ele consertaria a humanidade que tinha se quebrado na experiência do Éden. Então existe um tipo de expectativa que a gente coloca sobre os nossos filhos às vezes, que nem Deus colocou. Às vezes a gente vai declarando sobre os nossos filhos algo que parece uma bênção, mas na verdade é uma cobrança, é um peso de que ele precisa suprir uma responsabilidade. Porque também existe uma expectativa, pai, que colocaram, e isso serve para qualquer um aqui, mãe, pai, existe uma expectativa na vida que colocaram sobre você, e você carrega essa expectativa até hoje. Você é meu filho que vai dar certo, você vai ser completamente diferente de mim, você vai conquistar o que eu não conquistei, e isso parece uma bênção, mas às vezes se torna um peso pesado demais para alguém carregar durante toda a sua história. Então, quando Noé nasceu, o seu nome parecia mais um cargo do que um nome. E em Gênesis capítulo 6, verso 8, fala o versículo que todo mundo conhece sobre Noé, que Deus achou graça sobre Noé, ou que Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. É interessante que é exatamente nesse momento que a palavra graça aparece pela primeira vez no Antigo Testamento. E todas as vezes que a Bíblia anuncia a graça, você precisa esperar que vai ter algo realmente impactante naquele texto. Ainda mais quando essa é a primeira vez que isso vai aparecer. Não foi Abraão, não foi Davi, não foi Paulo. A primeira vez que a palavra graça aparece na Bíblia é aqui, na história de Noé. E é interessante que graça aparece de uma forma perfeita, porque ela aparece exatamente antes dele construir qualquer outra coisa. Porque a graça manifesta nas nossas vidas exatamente antes da gente merecer, e pelo fato da gente não merecer. É interessante que a Bíblia fala que Noé achou graça aos olhos de Deus no verso 8, e no verso 9 a Bíblia fala que ele era justo, e é nessa ordem, sempre nessa ordem, porque Noé não foi salvo porque era justo, ele foi justo porque foi achado pela graça de Deus, porque a graça sempre vem antes da justiça. Então, Noé, por ser esse homem justo, foi fiel a Deus de um jeito absurdo. Ele
está construindo um barco gigante, longe de qualquer mar que exista, né? Então ele se tornou a piada de toda a sua vizinhança, a piada do seu povo, que era uma nação promíscua, era uma nação depravada, e todos os dias olhava para aquele homem construindo aquela arca, e debocha dele. Mas a Bíblia diz que fez Noé, no versículo 22 do capítulo 6, tudo conforme Deus mandou, assim ele o fez. E a Bíblia não descreve em nenhum momento onde Noé tenha retrocedido ou falhado no processo de construção. Gênesis capítulo 6, também no verso 9, vai dizer que Noé era justo e andou com Deus. A mesma expressão que o texto fala sobre Enoque. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Um dia Enoque andou tanto com Deus que Deus não deixou nem ele voltar mais para casa. Falou, vamos ficar comigo, né? E ele foi arrebatado. Ou seja, Noé não era um religioso de fachada, ele não era simples aparência. Noé, ele era um homem de uma intimidade real com Deus, num tempo em que os homens estavam com o coração completamente distantes dele. Então você precisa guardar essa informação no seu coração, porque lá no capítulo 9, essa informação vai mostrar algo tão perturbador para o nosso coração. Porque a queda que a gente vai ver acerca de Noé não é fruto de hipocrisia. A gente vai ver caindo um homem que realmente andou com Deus. A gente pensa que o segredo para não cair é andar com Deus, mas e se o homem que a Bíblia está dizendo andou com Deus, cai? E se acontece com ele, pai, você precisa parar de pensar que a sua espiritualidade te blinda. É fato que todos nós buscamos a espiritualidade, todos nós queremos santificação. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas a grande verdade é que a espiritualidade não nos torna perfeitos. É como se andar com Deus não fosse uma vacina contra você mesmo. Eu sei que às vezes a gente acredita nisso. Mas Noé andou com Deus e ainda assim precisou ser coberto pela capa da graça. Então veio o dilúvio e as portas da arca foram fechadas e a água subiu. E no capítulo 7, 19 e 20, diz que as águas prevaleceram sobre a terra de tal forma que os mais altos montes foram cobertos. Eu queria que você guardasse isso. Os mais altos montes foram cobertos. Grave a palavra cobertos, porque a gente vai voltar nela daqui a pouquinho, e é ela que guarda talvez o centro dessa mensagem. Então acaba o dilúvio, e agora em Gênesis capítulo 9, a água está baixando, o arco-íris está no céu, Deus está firmando uma aliança com Noé. Noé com 600 anos de idade, eu não sei o que significa isso, nem você nunca vai saber, na verdade. 600 anos de idade, e depois de ter alcançado talvez a maior vitória da humanidade em todos os tempos, né? A gente venceu o Covid, mas Noé venceu o dilúvio, não é verdade? Então, no versículo 20, a Bíblia diz que Noé começou a ser lavrador e plantou uma vinha. É interessante que a palavra lavrador aqui significa homem do solo. É a palavra hebraica Ishha Adamá, que tem a mesma raiz da palavra Adão, que é o nome dado a Adão, homem da terra. Isso não acontece nesse texto por acaso, é completamente intencional, porque a partir de agora a gente vai ver um paralelo da queda de Noé com a queda de Adão. É como se Noé fosse repetir a história do primeiro Adão, a história do jardim, a história do fruto, da nudez, da vergonha, de alguém que precisa se cobrir. O versículo 21 que a gente leu vai dizer: e bebeu o vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda.
O verbo aqui que ele esteve nu, o verbo descobriu-se, é o verbo galá, que significa expor, revelar, desnudar. É como se a sua parte mais íntima tivesse sido colocada para fora, literalmente a nudez do seu corpo físico. E é a mesma raiz da palavra golá, que é uma palavra que significa exílio. É como se ser exposto e ser exilado, ser mandado embora, tivesse a mesma raiz, porque a verdade é que a vergonha nos exila. A vergonha faz a gente se sentir distante e não pertencente. Sabe, Noé então está vivendo esse momento onde ele pode ser enxergado como alguém indigno, alguém que está completamente submerso na sua vergonha, ao ponto de não querermos olhar na cara dele. E é exatamente o que acontece com Cã. Mesmo que ele estivesse no chão da própria tenda, a partir dali ele está completamente vulnerável. E olhar para Noé tão vulnerável nesse momento é um pouco intrigante, porque ele é o homem que venceu a maior tempestade da história. A gente ficou com medo de um ventinho, não é verdade? Que não teve na sexta-feira, por conta de um vento que teve na quarta-feira anterior. Arrancou uns telhados aqui da igreja, deu um prejuízozinho na gente, não é verdade? Foi ruim, mas a gente vai repassar para o proprietário. Estou brincando. Brincadeira. Deve repassar mesmo, mas não, falei só para mexer mesmo. Mas a verdade é que aquele vento já deixou a gente em pânico, fechou um monte de coisa. Na sexta-feira agora, só possibilidade do vento fez um monte de escola não funcionar, fez um monte de coisa. Imagina a tempestade do dilúvio, que aniquilou toda a população da terra, exceto a família de Noé. Então Noé, o homem que venceu a tempestade, agora caiu por conta de uma vinha que ele plantou. Ele atravessou 120 anos de zombaria do povo da sua época, sem tomar uma gota de vinho. Ele atravessou o juízo global, sem cair. Ele atravessou meses dentro de um barco cheio de bicho, fedendo, com a humanidade inteira morrendo do lado de fora, e ele não vacilou. Aí a água do dilúvio abaixou, e o perigo passou, e ele plantou um fruto, e ele colheu, e ele caiu. Porque um grande homem nunca, ou quase nunca, cai numa guerra. O homem cai na paz. A gente aguenta o desemprego, e desmorona o coração, aí depois a gente supera e a coisa melhora. A gente aguenta ir para a UTI, a gente aguenta um parente, a gente aguenta um filho na UTI, heroicamente. Mas aí, depois que a gente sai da UTI, ou melhor, a gente afunda. A gente aguenta um casamento em crise, aí supera, e quando tudo melhora, trai a esposa. A grande verdade é que a vigilância, ela cai junto com a adrenalina. É no momento de paz que a gente para de vigiar. É no momento de paz é que a gente dá vazão a comportamentos destrutivos. Quando está com problema, a gente está em alerta, está cuidando, está vigiando. Passa o alerta, a gente desaba. A grande verdade é que Noé não caiu no dilúvio, ele caiu na vinha. Então ele vive aquela experiência com seus 3 filhos, onde tem 2 reações diferentes. No versículo 22, Cã vai olhá-lo nu na tenda, e ao vê-lo nu, fez com que todos soubessem fora da tenda. Cã, ele não errou por ter visto seu pai nu, porque ele só estava indo à tenda de seu pai. De repente ele o vê nu, apesar de que não era bom.
Mas ele não viu intencionalmente, ele viu de supetão. Então o erro de Cã não está no primeiro verbo, que é ver. Porque qualquer um pode esbarrar e ver o pai sem querer. Mas o problema é que ele contou para fora da tenda, ele tornou público, ele anunciou aos quatro cantos daquela única família que existia ainda na terra depois do dilúvio. Mas o texto faz questão de dizer que ele levou o problema para fora da tenda. Ele levou o problema para a rua. Ele transformou a vergonha do pai dele em conteúdo do seu Instagram. Meu pai não presta, eu preciso contar para vocês. Ele não tentou resolver o problema, ele foi expor. Ele não tentou corrigir o problema. Ele não tentou proteger o seu pai de forma nenhuma, sendo que o seu pai tinha sido um herói até aquele momento, você concorda comigo? Mas naquele dia o seu pai falhou, e ele não teve misericórdia. Ele fez da falha do seu pai uma história digna de ser contada para todos. E hoje a gente tem uma ferramenta de alcance mundial no nosso bolso, que se viralizar já era. E quem que sabe que o que viraliza é história polêmica? Tem coisa boa que viraliza também, não é verdade? Coisas que despertam os piores sentimentos, e Cão decide ter essa ideia do cão, não é verdade? E levar esse problema para a esfera pública. Porque o problema não foi ver a nudez do pai, foi levar essa nudez como um assunto externo. E sabe o que é pior? Cã não caluniou, ele falou a verdade. Ele só falou que o pai dele estava bêbado e pelado de forma vergonhosa na tenda. Tudo que ele falou que tinha acontecido era verdade. O problema é que a forma como ele expôs o problema do pai não foi protegendo, não foi honrando. Ainda não existia o mandamento, honra teu pai e tua mãe, mas isso já era um preceito estabelecido por Deus no coração daquela família. Tanto que a reação dos seus dois irmãos foi completamente diferente. Mas às vezes a gente reúne a nossa família num almoço de domingo, e a gente também não vigia, não é verdade? Eu estava conversando com um gabinete com uma pessoa essa semana, eu falei assim, às vezes eu estou num ambiente público com as pessoas, mas sabe quando você sente que já deu e é hora de pegar as suas coisas e ir embora? Porque se passar dali, o assunto que estava saudável vai virar uma conversa que não deveria acontecer. Porque a gente vai ganhando um ambiente de uma falsa intimidade, e com gente que a gente mal conhece. E daqui a pouco a gente está abrindo a boca demais, e aí a nossa mulher chega em casa e fala assim, você falou demais, hein? Não é verdade? E a gente fica, às vezes a gente precisa saber medir se ainda é hora de estar conversando, se ainda é assunto para estar tendo. Às vezes a conversa vira e a gente não percebe, de repente a gente está lá falando o que não devia, expondo o que não deveria ser exposto, falando o que não deveria ser falado, e certamente vamos nos arrepender de ter falado. E pior é se não se arrepender, porque significa que não entendeu nada que fez. Então às vezes eu vou embora mais cedo de alguns lugares, porque eu falo, agora é minha deixa. E não porque eu sou mais santo, é exatamente porque não sou santo. É exatamente porque tenho autoconsciência de que continuar ali vai extrair de mim o meu pior. Sabe, hoje vai ser mais um daqueles almoços de família, e a sabedoria precisa reinar no nosso coração. E a gente precisa saber se retirar de alguns assuntos, mesmo que a gente tenha muito para dizer. Sabe, o muito para dizer de Cão não abençoou a sua família, pelo contrário, amaldiçoou sua própria história. Então, Cão decide contar a pior história sobre o seu pai que acabou de ser vivida, sem considerar a história de um pai que foi o exemplo, o homem mais justo da terra. Apresenta Noé para os seus irmãos pela sua pior falha. E quando a gente faz isso, a gente está sendo Cão também.
Mas depois que Cã faz isso, acontece uma das coisas mais bonitas, porque quem sabe aqui que a gente começa a achar as coisas muito bonitas quando a gente vê elas no contraste. Se Cã estava sendo um péssimo filho e destruindo a reputação do seu pai, entram Sem e Jafé. E o versículo 23 vai dizer: então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram no ombro de cada um sobre ambos, e virados de costas para trás, quer dizer, virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, com seus rostos virados, de maneira que não viram a sua nudez. Olha que interessante. Eles nem queriam saber. Eles nem queriam tomar para si a ideia de falar: pai, eu também vi sua vergonha, porque eles queriam que o pai pudesse olhar para eles dignamente depois. Pastor, como assim, cara? Ver o pai nu é vergonhoso? Deixa eu te contar uma coisa que talvez fuja um pouco do nosso contexto atual. Naquela época, a nudez era a coisa mais vergonhosa que existia. Por quê? O ser humano tinha experimentado o pecado, e uma das coisas mais predominantes da experiência do pecado foi que eles perceberam que estavam nus. Então a nudez era a própria descortinação da sua natureza pecaminosa. Era a expressão da vergonha de quem tinha pecado contra Deus. E antes a nudez era natural, a nudez agora passou a ser motivo da violação dos relacionamentos saudáveis. Porque antes do relacionamento ser corrompido, a nudez era natural. Mas depois que as relações humanas se tornam relações de oposição, a mulher que tu me deste, a distância de Deus, a intimidade passou a ser um lugar inviolável, um lugar onde a gente deveria se proteger, porque o ser humano já não era mais um lugar seguro. Se antes havia toda a segurança para Adão conhecer a Eva intimamente, quando as relações são violadas, agora a intimidade é algo que devo proteger, porque o ser humano já não é mais confiável. Ele deu a prova da sua não confiabilidade. Então, ver a nudez de alguém era se colocar num lugar de extrema exposição, extrema vulnerabilidade. Mas então vem os dois filhos com esse cuidado quase que coreográfico, né? Parece até que ensaiaram, como é que a gente vai colocar a manta no papai? Então eles vão e protegem a intimidade de Noé e colocam a capa sobre ele. A capa era a peça mais comum de roupa que você tinha. É aquele pano que você se cobre para poder sair da tenda. O que foi? O que foi? Está pegando fogo, está pegando fogo. Então eles, pegando cada um do lado de uma ponta, andam de costas para trás, para não expor seu pai. Não é que eles fingiram que nada aconteceu, eles sabiam, algo muito grave aconteceu. Então eu agora preciso ter o melhor pudor que eu puder, para que eu não seja um agravante das feridas, mas que eu possa ser um instrumento de cura. Eles escolheram saber e não olhar. E faz muita diferença se a gente é capaz de saber e não olhar. Faz muita diferença se alguém chega para nós com a sua vergonha, e ao invés de nós nos tornarmos acusadores e condenadores, nós olharmos como Jesus olhou para aquela mulher pega em adultério, dizendo: eu também não te condeno. Ela talvez seja uma expressão de Noé. Enquanto os homens acusadores pegam suas pedras prontos para apedrejá-la, Jesus, que poderia apedrejá-la, decide cobri-la com o seu manto de graça. É exatamente o que está acontecendo com Noé aqui. Está recebendo o cuidado e a graça de seus filhos. Mas aí vem o verso 23 do capítulo 9, e a palavra diz que
o que Sem e Jafé fizeram foi cobrir. Cobrir no hebraico é uma palavra chamada casaque. Lembra que eu falei do dilúvio, que as águas cobriram as montanhas? É a mesma palavra casaque. Então deixa isso entrar no seu coração. O verbo com que Deus manifestou para julgar o mundo, cobriu as montanhas com as águas, é o mesmo verbo usado para manifestar a graça de Deus sobre Noé. Olha que interessante, é a mesma palavra, mas carrega dois sentidos tão distintos. Na verdade, carregam o sentido oposto. Numa é um cobrir que afoga, na outra é um cobrir que restaura, é o cobrir que cura, é o cobrir que refaz. O mesmo verbo que cobriu as montanhas com juízo, cobriu um pai em graça, porque existe em Deus um cobrir que salva. Existe em Deus para nós essa manhã um cobrir que nos restaura, um cobrir que nos redignifica, não importa o tamanho da vergonha que experimentamos. Não existe vergonha suficiente que o Deus que cobriu as montanhas não possa cobrir na sua vida. A diferença é que as montanhas Ele cobriu com juízo, mas a sua vida Ele quer cobrir com a sua graça, seu perdão. E não é a primeira vez que Deus cobre a nudez. Deus é especialista em cobrir a nossa nudez. A gente fez um comparativo do pecado de Adão, que é Adamá, né, com o pecado de Noé. Quando a gente volta 6 capítulos nessa história, em Gênesis capítulo 3, Adão e Eva comem o fruto que Noé plantou, no caso ali, né? Não sei se é o mesmo fruto, mas começa tudo com um fruto, não é verdade? Os nutricionistas aí que ficam mandando você comer fruta, cuidado. Brincadeira. Né? Então eles percebem, comem o fruto, os seus olhos se abrem, eles percebem que estão nus. Então eles fazem o que toda a humanidade faz desde então. Eles decidem começar a improvisar uma cobertura. Só que a cobertura deles é feita com folhas de figueira. É uma cobertura religiosa com folhas que secam, que são capazes apenas de preservar a nossa aparência momentaneamente, para uma realidade que não nos soluciona. Roupa de folhas não soluciona o problema. E então em Gênesis 3:21, o Senhor faz para Adão e Eva túnicas de pele de cordeiro. Pela primeira vez, o sacrifício de um cordeiro está cobrindo o pecado. A necessidade da morte do cordeiro denuncia o pecado do homem, mas aquilo que anuncia o pecado do homem também é aquilo que o cobre. As vestes do cordeiro cobrem o homem e uma mulher. Deus não fez um sermão para eles sobre a nudez deles. Ele fez uma roupa de alguma coisa que teve que morrer. Porque a primeira morte da Bíblia não é um assassinato, é um sacrifício. E é um sacrifício para cobrir a vergonha. Então quando Sem e Jafé pegam a capa, andam de costas, eles não estão inventando nada, eles estão imitando Deus. Eles estão fazendo com o pai deles exatamente o que Deus fez com o pai de todos nós, o que fez com Adão. Cobrir o pecado é o que Deus faz naturalmente com o pecador. Então, no verso 23, a Bíblia diz que a capa foi colocada sobre os ombros dos dois irmãos, e uma ponta em cada ombro. Então Jafé e Sem decidem não fazer isso sozinho, porque nenhum dos dois conseguiria entrar de costas segurando a capa esticada sozinho. E isso fala uma coisa muito preciosa sobre a restauração, porque ninguém consegue cobrir alguém ou cobrir um pai caído sozinho. A gente precisa de uma pessoa do outro lado do pano, porque
Deus não nos salvou para nos deixar isolados e soltos no mundo. Ele colocou a gente dentro de uma família, dentro de uma igreja, porque tem hora que a tenda é grande demais e a capa é pesada demais para a gente carregar sozinho. Às vezes, para a sua família ter salvação, você vai precisar da ajuda de alguém, e não é vergonha pedir ajuda. Às vezes, para você não perder tudo de uma vez, simplesmente tem que alcançar um lugar de vulnerabilidade no coração e dizer, por que não pedir ajuda? Mas às vezes o mais fácil é falar, eu só vou embora. Às vezes o mais fácil é falar, eu só vou embora. E justificar isso dizendo, eu sou uma pessoa fechada, não gosto que os outros se metam na minha vida. Mas que vida? A vida destruída? É melhor uma vida restaurada que as pessoas podem se meter do que uma vida destruída, que você não queria estar vivendo. Deus nos colocou dentro de uma família, para a gente poder carregar junto as cargas uns dos outros. Isso termina quando a gente olha Provérbios capítulo 10, verso 12, vai dizer, o amor cobre todas as transgressões. Salmos 32, 1 vai dizer, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. 1 de Pedro 4,8 diz, o amor cobrirá multidão de pecados. Mas olha como essa história termina, porque Sem e Jafé precisaram andar de costas. Eles cobriram sem conseguir olhar. A honra deles era uma honra limitada, porque eles não queriam ver a nudez para que isso não mudasse o coração deles em relação ao seu pai. Eles cobriram a vergonha, mas não tinham forças emocionais para encarar a vergonha de seu pai. Mas então vem um filho, no capítulo 19 de João, e ele faz uma coisa diferente. No capítulo 19 conta que quando Jesus estava na cruz, os soldados tomaram suas vestes e as repartiram. E a túnica, que era a capa, a peça inteiriça, sem corte e sem costura, eles decidiram sortear entre si. A túnica era o que cobria a sua nudez. Então Jesus foi despido publicamente, mas quem aqui sabe que a nudez que ele carregou não era a dele, era a nossa. Enquanto isso acontecia, ele olhava como se estivesse olhando para a nossa nudez, sem virar o rosto. Ele não virou o rosto para não ver a nossa vergonha. Ele olhou de frente com os olhos bem abertos e disse: Pai, perdoa-lhes. Porque Sem e Jafé viraram de costas para não ver, mas Jesus ficou de frente para nós e percebeu toda a nossa vergonha, estando também ele nu, para que não só percebesse a nossa vergonha, mas para que sentisse a nossa vergonha. Às vezes a gente pensa, Jesus não merecia ser envergonhado dessa forma, mas ele precisava. Ele precisava sentir e experimentar a vergonha, exatamente para que ele pudesse cobrir a nós. Talvez você seja um pai envergonhado dizendo: eu não sou tudo que eu precisava para os meus filhos. E talvez não seja mesmo, muito provavelmente não é. Não falo isso julgando e acusando, eu falo isso porque eu identifico bastante com a sua humanidade, com as suas falhas. Mas existe um manto sobre a sua vida que não foi tecido por homem algum, foi tecido pela própria mão do Filho de Deus. Talvez você seja um filho que carrega a imagem de um pai caído na tenda. Mas existe um pai sobre a sua vida que nunca vai estar caído no chão da tenda. E é ele que está sustentando a sua história exatamente agora. Eu quero terminar
guardando aplicações para o nosso coração. A primeira coisa é cuidado com a vinha que vem depois da arca. Porque o momento mais perigoso das nossas vidas não é o momento da crise, é o momento de alívio depois dela. É nessa hora que a gente peca. É quando as contas estão ajeitadas, é quando a gente descansa do momento de crise, é quando o filho melhora, é quando o nosso emprego estabiliza, é que nós estamos soltos demais, num lugar arriscado demais, e foi exatamente nesse lugar que Noé caiu. Então, depois da vitória, conselho, redobre a vigilância. Paulo vai dizer, aquele que está de pé, ou aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E se cair, não vai inventar folha de figueira, vai mergulhar na graça de Deus e falar: eu sou um miserável, pobre, necessitado, pecador. Corra para o manto que Deus já preparou para cobrir você com a graça dele. Porque Noé continuou na lista de Hebreus 11 como herói da fé, mesmo tendo falhado no final da sua história. Segunda coisa, filho, não escolha escolha a capa, não escolha a publicidade do pecado do seu pai. Às vezes a gente vive da publicidade do pecado do nosso pai, não é verdade? Eu falo como pastor, e eu não te condeno por fazer isso, mas o que eu mais ouço em gabinetes difíceis é paternidades mal resolvidas. Eu só não vou detalhar, porque tiveram gabinetes assim essa semana. Porque sempre tem uma história de paternidade trágica por trás de uma dor que a gente carrega no coração, sim ou não? Ah, pastor, então não posso te contar no gabinete, porque isso é publicizar? Não, no gabinete, pelo contrário, é lugar de tratar com o manto da graça. Porque o objetivo ali é realmente que a cura aconteça. E muitas vezes o que eu tenho que fazer num gabinete é literalmente ajudar você a perdoar um pai e uma mãe. E é aí que tudo começa. Quando a gente, ao invés de olhar para a ferida que recebeu, publica a falha dos nossos pais. E começa a entender que tudo começa quando olhamos nossos pais pelo olhar da graça de Deus. Então escolha a capa e não o megafone. Terceira coisa, só é capaz de cobrir quem já foi coberto. A verdade é que a gente não consegue cobrir a falha de ninguém se a gente está morrendo de medo que descubram a nossa. Então é melhor falar da falha dos outros, não é verdade? Quem sente que está chegando perto da exposição, ataca. Quem se sente exposto, ataca. Agora, quem se sente coberto, cobre também. Quem se sente protegido, protege também. Normalmente a gente só é capaz de ter misericórdia de alguém que passou pela mesma coisa que a gente. E se a gente soubesse que todo mundo na humanidade passou pela mesma coisa? A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se a gente entendesse isso, a gente jamais apedrejaria alguém. Se a gente entendesse isso, a gente ia muito humilde lidar com o pecado e com a falha dos outros. Como pastor, eu sou obrigado e glorifico a Deus por isso, porque é uma honra para mim lidar com o pecado de muita gente. Mas tem vezes que eu estou ouvindo alguns aconselhamentos que eu mesmo estou dando e eu penso, eu acho que eu vou ligar para minha esposa e pedir perdão para ela sobre aquele negócio. Porque ao invés de pensar, o meu casamento não está no nível que esse, a minha situação não está nesse lugar, eu penso, eu preciso continuar trabalhando para nunca deixar que eu chegue nesse lugar, porque eu tenho muito potencial para chegar lá. Quem é que sabe que tem muito potencial para chegar na lama? Na nudez, na bebedeira da vergonha.
E a grande verdade é que aquele que pensa, eu gosto que Paulo fala, aquele que pensa estar de pé, cuide que não caia. Então, aprenda a cobrir. Hoje eu quero falar com você que é pai e se sente um fracasso. Eu quero te dizer que a última página da sua história como pai ainda não foi escrita. Nessa noite, há uma página, nessa noite, olha, que bênção. É porque eu vou pregar de noite também. E vai ter pais aqui que vão precisar ouvir isso. Nesse dia inteiro, manhã, tarde e noite, pronto. Eu sempre critiquei quem fala nessa noite, e agora estou aqui falando nessa noite, 11 e pouca da manhã, tudo bem, meio-dia, né? Então é nessa tarde, aí, não é nem dia, nem noite, é tarde. Nessa tarde, eu quero realmente dizer que você ainda tem páginas da sua história para escrever, como pai. Se você é filho e tem raiva do seu pai porque ele caiu ou porque ele é caído, que tal largar esse megafone de exposição hoje e parar de ficar dizendo para todo mundo que o seu pai não foi isso, que o seu pai não foi aquilo, que o seu pai não fez isso, que o seu pai não fez aquilo? Que tal cobri-lo hoje? Ah, pastor, mas eu vou concordar com o que ele fez. Cobrir não é concordar, é parar de sangrar uma ferida que você decidiu reabrir todos os dias. E reabre todas as vezes que reconta a história. Então larga a mão desse megafone. E quem cresceu sem pai, existe um pai que quer te cobrir nessa manhã. Um pai que fez uma túnica para você. Um pai que viu o seu pior dia e te adotou mesmo assim. E tendo te adotado, não te trata como adotado, ele te faz filho legítimo por meio do sangue do filho primogênito dele. Talvez você é aquele que venceu a guerra, mas caiu na paz. Que tal hoje se arrepender e voltar a vigiar? Que tal hoje dar o passo de restaurar para sempre a sua casa? E assumir o compromisso de dizer, eu não tenho nada mais importante do que o meu chamado de ser pai. Ah, pastor, mas eu não sou pai. Então pega para a tua função, pega para o teu chamado. Mas serve para você também. Serve para pai, serve para mãe, serve para filho, serve para a gente. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com você. Talvez essa manhã você pense, pastor, como eu faço da minha vida agora? O primeiro passo para qualquer coisa que Deus vai fazer na sua vida é entregar a sua vida a Jesus. Talvez você está aqui nessa manhã e quer a ajuda de Deus. Eu quero te dizer, tudo começa com você dizendo, Jesus, então venha ser o Senhor e o Salvador da minha vida. Se nessa manhã você entende o quanto você precisa que Deus cubra você com a capa de graça dele, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. E eu quero convidar você a fazer uma oração junto comigo. Aí no seu lugar, onde você estiver, diga assim, Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Me recebe nessa manhã como seu filho. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e que seja o meu Salvador. Para todo sempre, o dono da minha história, o dono da minha vida. Aquele que me cobre com a sua capa e perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus. Amém.